Agora sim, deu certo aqui. Então, vamos lá. Mais uma vez, bom dia, né? Bom dia. Mais uma aula. Vou pedir quem estiver com o microfone acionado, que desacione aí, que desligue. Aí, qualquer dúvida que for surgindo, vocês podem ir perguntando. Bem que se eu consigo localizar meu slide. Está visível para vocês? Tá. Vamos lá. Então, a nossa aula de hoje é Aprendendo a Ser Professor. A prática de ensino ensina. Então, é um questionamento, né? Para a gente aprender a ser professor, será que a prática é que vai ensinar a gente? Então, ó, tem como objetivo favorecer que os licenciandos iniciassem um processo de construção de saberes profissionais que considerassem a prática docente como uma atividade mais complexa do que um simples exercício de ensaio e erro. Então, a gente tem a concepção do que é realmente a nossa prática, né? Isso é uma citação de Campanário, e ele fala muito que a prática docente, ela não é só um ensaio, tá? Quando você vai para a sala de aula, a realidade ela é bem diferente do que o que você vislumbra lá na faculdade, entendeu? E até mesmo do que muitas vezes você enxerga quando você está em sala de aula como aluno e não como professor. Porque geralmente a gente acaba acreditando que a prática ela é muito fácil quando a gente está de fora. E quando a gente é inserido nesse espaço educacional, já como educador, a gente percebe que ela não é tão fácil assim. Preparar a aula, preparar material, estar à disposição, né? O professor ele tem que estar sempre à disposição do aluno. É uma das profissões que é mais cobrada, mais exigida, porque às vezes até fora da sala de aula você é cobrado, tanto pelos pais quanto pelos alunos. E de repetição das práticas docentes consagradas em nossas escolas. Então, a nossa prática, gente, embora a gente tenha, como é que eu digo para vocês? Tem professores que têm práticas que são próprias deles, não é verdade? No entanto, em algum momento essa prática ela tem que ser modificada, ela tem que ser reconstruída, ela tem que ser readaptada, porque isso vai depender muito da realidade em que o professor vai estar. Mas existem características que já são dos professores, que você já sabe. Ó, a professora Pauliane ela é assim, o professor Rani é assim, a professora Poliana é assim. Vocês sabem características dos seus professores. No entanto, essas características podem ir variando, dependendo do momento em que o professor vai estar, dependendo da realidade em que o professor vai estar inserido. Estão entendendo até aí? Querem fazer algum questionamento? Por enquanto, não. Podemos passar para frente, né? O contexto da prática de ensino. De acordo com os currículos ainda em vigor, a formação dos professores ocorre majoritariamente de forma segmentada, onde as disciplinas de formação específica, por exemplo, no caso de vocês, né, que é língua portuguesa, aí nós vamos ter física, biologia, entre outras disciplinas que existem, né, ocorrem totalmente desvinculadas das disciplinas de caráter pedagógico, que são as psicologias, estrutura e funcionamento do ensino, didáticas e etc. Daí
Eu falava sobre isso na aula anterior com os alunos de biologia, da resistência que vocês têm com as disciplinas pedagógicas. Aí eu vou fazer para vocês a mesma pergunta que eu fiz na última aula que eu dei para meus alunos de biologia, que foi sobre a questão do planejamento. Com eles eu estou trabalhando a questão do planejamento, né? Com vocês já é a questão da prática. Mas eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na aula anterior. Vocês gostam das disciplinas pedagógicas? E aí? Eu particularmente gosto. E os demais? Botar no sofá. Comercial. A do Gente, tem alguém com o microfone aberto está falando alguma coisa ou está saindo algum áudio aí que não seja da aula? Acho que é da televisão aqui na neném que ela está assistindo. Aí liga o microfone. Alguém discorda, não gosta das disciplinas pedagógicas? Eu discordo, eu não gosto muito. Olha aí. Não, vocês podem se manifestar. Quem não gosta, pode dizer. Mas, professora, eu não gosto, não, ó. Não vou mentir. Olha aí. Gente, isso não acontece só com vocês. A maioria dos alunos de licenciatura detesta as disciplinas pedagógicas. Eu não vou. Vocês são de humanos. Eu não sei. Diz. Não sei se é a forma que ela é passada, né, que faz a gente não gostar, ou é mesmo a disciplina em si. Mas tem certas aulas assim que a gente participa que não dá nem vontade de assistir, não, sinceramente. Olha, vocês são de humanas, né? A gente percebe uma aversão. Mas a aversão maior ainda é quando a gente chega nas salas de alunos de exatas. Eles odeiam, eles não querem assistir disciplinas pedagógicas. E aí, o que é que a gente reforça? Quem é pedagogo, né? Que é o meu caso. Que as disciplinas pedagógicas, embora para vocês seja uma disciplina chata, eu acredito que a maioria também pensa assim, a disciplina pedagógica é muito chata. Ela é necessária, porque ela é que vai dar um norte para vocês das práticas de verdade, como vocês vão trabalhar em sala de aula. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de quem odeia a disciplina pedagógica, o professor Rani. Ele detesta, ele diz que não sabe como é que eu aguento a questão das pedagogias. Mas é uma coisa necessária que vocês vão ter que conviver durante o curso de vocês todo. E também quando vocês forem fazer processos seletivos e concursos. Porque é um bicho de sete cabeças e que acaba muitas vezes derrubando, no caso, quem é de disciplina específica. Porque vocês gostam da questão da língua portuguesa, da questão da literatura, que foi a área que vocês escolheram para estudar, tá certo? Mas a gente respeita, sim, quem não gosta. E vocês não são minoria, não, vocês são maioria, tá? Então, isso é de responsabilidade das faculdades de educação, com conteúdos e metodologias distanciadas da realidade dos sistemas do ensino básico. Então, o que está querendo dizer? A gente estuda, a gente aprende, mas quando a gente vai para a prática, muitas vezes a prática é totalmente diferente do que o que a gente estudou, do que o que a gente vislumbrou em sala de aula. Acontece muitas vezes de gente que vai ter o contato com os alunos e percebe que não quer ser professor, que não gosta da área. Por quê? Porque fica com receio. Alguém vai falar? Tem medo. Então, quando chega na sala de aula, gente, a realidade é muito diferente do que você vivenciou na sala de aula. Porque na sala de aula tudo é muito bonito, né? É uma utopia. Quando você vai realmente ter o contato com os alunos, é que você percebe que não é tão fácil. Mas também não estou aqui desestimulando de jeito nenhum. Diz. A gente também, quando a gente ingressa no curso de letras, a gente romantiza muito a sala de aula.
acha que vai ser aquela coisa assim que a gente vê na novela, nos filmes, e no final a gente acaba se frustrando. Aí tem gente que acaba desistindo do curso. Aí eu volto a dizer, não estou falando isso para que vocês fiquem desestimulados, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, estou falando isso para que vocês estejam preparados para a vivência da sala de aula. Porque a vivência da sala de aula é como a colega acabou de dizer, não é tão fácil como a gente vê nos filmes, nas novelas, e tem até filmes e novelas que demonstram também um pouquinho da realidade, mas sempre mostra o professor conseguindo, né, ter um jogo de cintura, conseguindo sair, se desvencilhar de algumas coisas que acabam interferindo nesse processo. Professora, a gente até assistiu um filme uma vez, aquele Escritores da Liberdade. Ele mostra assim também a realidade da sala de aula, que os alunos não querem assistir a aula, uma coisa. E ele é bem realista, aquele filme, apesar de ser um filme antigo, não é verdade? Ele mostra o que a gente vivencia ainda hoje. Então, desta forma, os saberes iniciais dos licenciandos sobre a ação docente são, de acordo com resultados de investigações, muito mais um conjunto de crenças e preconcepções, nem sempre explícitas e organizadas, do que uma contextualização do conhecimento acadêmico, pedagógico e conceitual, com o qual tiveram contato durante o período de formação, que foi o que eu acabei de dizer para vocês. É, sem dúvida, uma das razões da permanência e resistência do paradigma escolar tradicional vigente e da aceitação da prática docente como um trabalho dependente e subordinado a agentes externos à sala de aula. Isso aqui é uma citação de Roldão. Ele fala o quê? Que por mais que a gente fale que a gente não é tradicionalista, que a gente não é professor tradicional, quando a gente vai para a sala de aula, a gente acaba se tornando um professor tradicional. Tá? Porque as nossas práticas acabam não evoluindo tanto quanto elas deveriam evoluir. A gente fica acostumado ao que nos é mais, ao que é mais fácil, na verdade, para a gente. Então, é mais fácil para mim dar aquela aula todo ano. Eu não vou preparar material, eu já tenho o material pronto. Então, eu vou permanecer dando aula daquela mesma forma, com aquela mesma metodologia, mesmo que a minha clientela mude. No entanto, a minha metodologia, ela não muda. Isso é uma crítica de Roldão, que a gente tem o quê? Que sair. A gente fala que não é tradicionalista, mas a gente acaba se tornando tradicionalista. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Assim, os alunos passam pelos cursos de formação inicial sem modificar suas crenças anteriores sobre o ensino. Essa é uma citação de Tardif. Reproduzindo nas escolas, às vezes com mais empenho do que os professores mais experientes, as rotinas e práticas de sempre. Olha aí. Eu estou saindo da universidade agora. No entanto, eu posso ter a mesma prática de professores que já têm anos e anos e anos em sala de aula. O correto é que a gente faça o quê? Que a gente sempre modifique as práticas da gente. O que é que está acontecendo agora? A gente está tendo ensino remoto. É uma realidade completamente diferente para todo mundo. Para vocês e para nós, professores. Olha aí as dificuldades que a gente está tendo. Acessibilidade. Todo mundo tem acesso à internet, por mais que seja ruim. Mas a gente já tem dificuldade de acesso às aulas. Porque tem os programas, tem as plataformas e, às vezes, elas são complicadas. Entendeu? Para que os alunos possam ter o acesso. Os saberes práticos dos professores. Alguns alunos viam o professor como dono da verdade. E os alunos deveriam o quê? Obedecer. Este desenvolvia os conteúdos programáticos de maneira transmissiva, chegava em sala de aula, explanar os conteúdos e ir embora. Sendo assim, um mero repassador de conhecimentos, distantes da realidade, sobrecarregados de nome científico. E aí, quem é que ainda encontrou o professor assim? Que é o dono da razão, que não aceita a opinião do aluno, que só ele que sabe, nada. Eu já tive e às vezes prejudica, porque o professor está ensinando e a gente às vezes interrompe para complementar e ele não aceita a opinião. Eu já tive uma professora, e a aula dela se tornava extremamente chata, porque a gente
Deu uma cortada no áudio no final. A gente fica com receio, né, de participar. Quando o O aluno professor é fica assim. Até conversa. Então, não sejam professores assim para que vocês não causem terror nos alunos de vocês, tá? Para que os alunos de vocês não tenham medo de vocês. Entenda uma coisa, o aluno ele tem que ter respeito pelo professor e não medo do professor. Tá? Medo não é respeito. Então, o professor ele tem que exigir respeito do aluno, no entanto, ele tem que permitir que esse aluno participe da aula. Olha o que vocês acabaram de falar. A aula era chata, vocês não tinham vontade de participar da aula, vocês tinham medo do professor, porque o professor não dava brecha para a participação. E há professores que dão essa brecha, no entanto, eles podam o aluno. Ou é do jeito dele, ou ele não aceita a opinião do aluno. E a gente também falou na aula anterior que os alunos têm os pré-conhecimentos deles. Não é verdade? O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com esses pré-conhecimentos, com esses pré-conceitos que eles têm de alguma coisa. A gente vai o quê? Se tiver errado, a gente vai transformar em correto. Mas sem podar o aluno, sem ser grosseiro, dizem. Você é excelente professora, porém, outra excelente professora passou por nós no primeiro período. Viu? A Maria de Fátima, essa era. Professora, é uma professora daquela, dá gosto assistir a aula dela, porque ela, na hora que a gente fala alguma coisa, ela abre a ala para a gente falar. E, sinceramente, eu me senti muito à vontade. Então, quando você estava falando aí, que o professor deve dar oportunidade, me lembrei dela aqui, viu? E é muito bom isso mesmo. A gente encontra professor que a gente está falando, ele está fazendo de conta que é o cachorro que está latindo lá fora da escola. E a gente não quer nem falar da próxima vez, nem dar opinião. Mas, ó, é muito chato uma aula que só o professor fala. É cansativo. Eu acho que até para o próprio professor é cansativo falar e não escutar seus alunos, porque a gente não vai saber se eles realmente estão prestando atenção, se eles realmente estão entendendo a aula que a gente está dando. Então, é interessante, sim, que a gente permita que os alunos da gente participem. O que é que acontece muitas vezes também quando o professor não quer permitir que o aluno participe? Porque, às vezes, ele tem medo da pergunta que o aluno vai fazer. Né? Será que eu vou saber responder aquela pergunta? Então, a prática educacional, gente, exige preparo. Se você não está preparado para ser professor, então você tem que procurar uma outra profissão. Então, estas afirmações reforçam a necessidade de repensar seriamente a natureza dos currículos dos cursos de licenciatura. Então, aqui fala de repensar disciplinas que estão sendo, né, oferecidas para vocês. Eu acredito que já teve um progresso muito, muito grande com relação à questão das disciplinas pedagógicas dentro das licenciaturas, porque antes não se tinham todas essas práticas que vocês vão ter. Eu acredito que eu até falei isso na primeira aula com vocês, na aula presencial, que antes vocês só iam ter contato com o aluno lá no estágio. Não é? Então, você, lá no final do curso, será que você ia ter certeza do que você queria de verdade? Então, oferecer as práticas para os alunos no início do curso possibilita que ele tenha certeza se ele realmente quer ser professor, se ele realmente quer ser um educador. Porque ele já vai ter o contato com os alunos, com a escola, já no início do seu curso. Para a Tardip, 4 são as suas características: temporalidade, pluralidade e heterogeneidade, personalização e contextualização. E, finalmente, seu caráter humano, ou seja, o fato de carregarem as marcas do ser humano, pois são utilizadas por seres humanos para seres humanos. Eu sou humana, vocês também. Então, nós temos características parecidas, embora a gente também tenha características diferentes. Mas eu ainda aprendo até hoje. E aprendo também com vocês. Ah, professora, nós somos alunos. O que é que a senhora vai aprender com a gente? A gente aprende tanta coisa com os alunos que vocês não têm noção. Quando vocês estiverem em sala de aula, vocês vão perceber isso. Os alunos possibilitam que a gente aprenda tanta coisa que a gente não aprende lá na universidade, que a gente vai aprender na prática com eles.
A gente se torna mais humano, a gente se torna mais perceptivo da questão do sentimento do aluno em si. Ah, professor, mas a gente vai para a sala de aula dar aula. Não. Aí volta a dizer, quando vocês estiverem em sala de aula, vocês vão perceber que não é só dar aula. É entender o aluno, é compreender o aluno, é ter paciência com o aluno. Tá certo? Para este autor, os saberes profissionais são conhecimentos construídos na ação. E são conhecimentos de trabalho e no trabalho. Desta forma, são um conjunto de saberes utilizados realmente pelos professores em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas. E englobam tanto conhecimentos conceituais, como também competências, habilidades ou aptidões e atitudes, que é o saber fazer e o saber ser. Eu tenho que saber, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que colocar esse conhecimento em prática e eu tenho que enxergar meu aluno. Tá certo? Vocês concordam com isso? Alunos? Cadê vocês que não estão participando? Gente, por que vocês estão calados desse jeito hoje, hein? Porque é segunda. Professor, eu tô escutando só uns passarinhos, não sei onde aí, não consigo entender quase nada. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo a senhora, mas eu tô ouvindo mais um passarinho. Eita, meu povo. Então, ó, a gente tá falando basicamente agora de quê? Também para completar. Oh, meu Deus. Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que saber colocar esse conhecimento em prática e eu tenho que enxergar meu aluno como humano, como uma pessoa que está ali para aprender, que não veio pronto e acabado, tá certo? É isso que a gente está querendo dizer. Então, tem muito profissional hoje que tem um vasto conhecimento, mas não sabe colocar o conhecimento em prática. Não sabe fazer o quê? Chamar a atenção do aluno para a sala de aula. Você vê que o professor ele sabe muito. Se você fizer uma pergunta para ele naquele momento, ele sabe dizer o autor, ele sabe dizer tudo. No entanto, a prática dele não é uma prática que chame a atenção do aluno. Que enxergue o aluno, que o aluno se sinta à vontade para participar, que o aluno tenha vontade de assistir a aula dele. E aí, no ensino médio, como eram os professores de vocês? A maioria deixava vocês participarem das aulas? A maioria, sim. Então, a gente já está vendo que teve um progresso, né? Porque quando eu comecei a lecionar no ensino superior, gente, foi por volta de 2012. A gente viu uma reclamação muito grande dos alunos dos anos, 2010, 2009, que fizeram ensino médio nesse período, eles reclamavam muito da postura que os professores tinham em sala de aula, que eram posturas que acabavam podando, impossibilitando o aluno de participar. A temporalidade do conhecimento profissional dos professores se refere ao seu aspecto dinâmico, pois se modifica ao longo do tempo para garantir a sobrevivência profissional do professor. Necessidade de demonstrar sua capacidade profissional. Tanto a parte... Diz. Deixa eu só citar um exemplo aqui. Muitas vezes a gente fala do professor sempre adicional, essas coisas, mas também o aluno tem uma participação. Eu vou dar um exemplo. Eu lembro que no Alberto Sarney, eu estudava o segundo ano, tinha uma professora recém-chegada. E ela dava aula para a gente de sociologia. E toda vez que ela chegava, ela só passava resumo. Tal página faz um resumo, tal página faz um resumo. E assim, Aí um dia eu perguntei para ela se não teria como mudar essas aulas, porque estava ficando cansativo. E depois disso, ela veio totalmente mudada. Aula dinâmica, as aulas dela não tinha mais resumo, era mais aquela questão de você viver para a realidade, trazer um trabalho sobre aquilo, apresentações. Então, eu acho que quando o professor não está saindo tão bem como os alunos gostariam, eu acho que deve ter posicionamento dos alunos para que o professor mude. Se o professor tiver a mesma vontade e interesse de
estudar e gostar dos alunos, ele vai mudar, como foi o caso dessa minha professora, que eu amo ela de coração. Olha aí, essa tua colocação se aplica muito bem ao que a gente está falando agora. Que, ó, a temporalidade do conhecimento. Essa mudança que o professor vai ter que ter ao longo do tempo. Então, ó, tanto a partir de suas experiências profissionais, geralmente por tentativa e erro, né, que era um erro dela, permanecer na mesma prática. Só que quando, ó, como também por exigência de adaptação ao sistema. Vocês, enquanto alunos, estavam cansados da aula e tiveram coragem de se manifestar. E a professora prontamente entendeu. E aí ela mudou a prática dela. Então, é importante também que o professor ele escute seu aluno e mude sua metodologia quando necessário. O tempo exige isso. A educação ela vai se modificando, os alunos também. Então, essa tua colocação ela se aplica bem a essa questão da temporalidade. Já na sua pluralidade e heterogeneidade, provém da diversidade de fontes que os origina. A vida, a escola, conhecimentos disciplinares e pedagógicos, currículos escolares, tradições, crenças, culturas e etc. E a necessidade de construir um repertório de conhecimentos para dar conta de um cotidiano profissional bastante heterogêneo, principalmente considerando o tipo de competências exigidas do professor, como emocionais, foi o que a gente falou anteriormente, sociais, cognitivas e etc. Quando a gente fala dessa pluralidade e heterogeneidade, a gente fala o quê? Vou dar um exemplo. Há professores, gente, que já sabem o livro decorado. Então, ele não quer mudar aquela fonte. Ele quer utilizar aquela fonte para o resto da vida dele. Eu não sei se vocês já tiveram professores assim. Que ele já nem utiliza mais o livro. O livro está ali acabadinho em cima da mesa dele, mas ele já sabe o livro de cor e salteado. Ele não muda, como é que eu digo para vocês? Ele não muda o autor, ele não muda a citação, ele não muda nada. Ele se baseia a vida inteira naquilo ali. E a gente não pode ser assim. Vocês também não. Vocês vão ter que ter o quê? Outros conhecimentos. Ampliar os conhecimentos de vocês. Ampliar o repertório de conhecimento. Tá certo? Então, não fiquem habitolados. Eu já dei exemplo também da questão dos planos. Há professores que começaram a trabalhar, vamos citar um exemplo, em 2010. Nós estamos em 2020, já tem 10 anos. E usa o mesmo plano de 2010, agora em 2020. Funciona? Pode até funcionar. Tá? Algumas coisas, mas nem tudo vai ser como era antes. Como era 10 anos atrás. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. E aí, vamos lá, perdão. Os alunos avaliam, os alunos da prática também avaliam e são avaliados. E isso indica um processo de muitas aprendizagens e de mudanças de concepções relacionadas tanto com a imagem do professor, como também com a relação à sua postura frente aos alunos. Aí eu volto a questionar vocês. Vocês fazem a avaliação dos professores de vocês? Sim ou não? Se fazemos. Muitas vezes até... Acho que isso é costumeiro, né, de cada aluno. É costumeiro e depois ainda... Uma avaliação negativa, a gente sempre faz. Principalmente... Aí depois ainda há discurso na sala para apresentar todos os detalhes negativos. Justamente. Então, preste atenção no que o Daniel falou. Negativo. A gente tem uma facilidade de fazer uma propaganda muito maior do que é negativo do que é positivo. Estou certo ou estou errada? É verdade, tá certo. A gente fala muito mais daquele professor que não corresponde à nossa expectativa do que daquele que corresponde. É claro que eu não estou dizendo que vocês falam mal dos professores, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que a facilidade que a gente tem de falar mal, assim, de dizer quando a gente é maltratado, para fazer uma comparação, do que quando a gente é bem tratado, é muito maior. Então, os alunos, gente, vão sempre estar avaliando vocês. Eu falo vocês por quê? Porque futuramente quem vai estar na sala de aula são vocês. Vocês vão deixar de ser alunos e vão passar a ser professores. Então, se percebam nesse momento, enquanto
alunos e se enxerguem na frente como professores. Lembrem de como vocês eram e como vocês vão estar futuramente, porque quem vai estar agora lá na frente do quadro, daqui a alguns anos, serão vocês. E quem vai estar sendo avaliado são vocês. Então, tomem cuidado com as práticas. Às vezes a gente condena a prática dos professores quando a gente está na universidade. Quando a gente assume a sala de aula, a gente tem a mesma prática ou até uma prática bem pior. Então, superando os obstáculos. Superação da própria incapacidade. Isso o quê? Passar de aluno a professor. Então, eu vou deixar de ser aluno, vocês vão deixar de ser alunos e vão passar a ser professores. Há alunos que estão na licenciatura, vocês estão no segundo período, né? Vocês já se identificam? Ou tem alguém que ainda não se identificou com a área? Tem alguém aqui que está assistindo a aula hoje que ainda não tem certeza que quer ser professor? Professora, ultimamente eu tenho conversado muito com a minha mãe e eu estava ensinando aula de reforço dos alunos do São Francisco por conta desse tempo de pandemia e as aulas online e tal, fica mais cansativo para as crianças de 8 anos, 9. E eu chegava muito com a minha cabeça doendo e eu fiquei me perguntando se eu quero mesmo ser professora, porque, cara, a gente tenta de um jeito, tenta de outro, não estava funcionando, e eu, meu Deus, o que é que eu faço da minha vida? Porque se o aluno, eu tenho aquela preocupação direto de perceber se o aluno está entendendo, se não está entendendo, eu quero mais explicar, e acho que às vezes se torna cansativo, e eu estava pensando seriamente se eu queria ser professora esses dias. Vivenciou uma realidade, e essa realidade, de certa forma, está te traumatizando. Mas é assim mesmo. Vocês vão ter essa certeza de verdade quando vocês estiverem lá pela metade do curso. Eu tive colegas que desistiram no 7º período, gente. Porque viram que não era aquilo que eles queriam. Eles não iam conseguir ser professores, tá? Mas, pelo contrário, eu estimulo os meus alunos. Eu não me arrependo da profissão que eu escolhi. Eu gosto de lecionar. Eu leciono realmente por amor. Eu gosto de dar minhas aulas. Eu me sinto à vontade quando eu estou em sala de aula com os meus alunos. Outra coisa também que é considerado obstáculo pelos professores, o sistema escolar. Então, a falta de documentos, a péssima recepção que a gente tem quando a gente chega numa escola, a realidade escolar é um pouco complicada, não é tão bonita como a gente sonha na licenciatura. Então, não tem material pedagógico na maioria das escolas. Os nossos próprios colegas de profissão, muitas vezes, querem puxar o tapete da gente. Quem é que nunca ouviu, dentro da sala de aula de um professor, ei, quem é que foi teu professor o ano passado? Porque tu não sabe de nada. Às vezes não é culpa do professor anterior. Mas a gente tende a jogar a culpa no colega da gente, em vez de tentar sanar aquele problema. Tá? A gente vai só empurrar o problema para frente para que outro professor diga a mesma coisa. A realidade escolar também é um pouco complicada. A gente sabe que a gente tem escolas públicas, a gente sabe que a gente tem escolas privadas, e a realidade entre ambas é muito diferente com um aluno da rede particular de um aluno da rede pública. A gente sabe que hoje os alunos da rede pública, a grande maioria, não está tendo aula de jeito nenhum, nem de forma remota. Então, isso vai ser um prejuízo muito grande, principalmente para as crianças do fundamental, tanto das séries iniciais quanto das finais. Então, são obstáculos que o professor vivencia. Outra coisa, resolvendo problemas na escola e na sala de aula. Você não professora, diz. A senhora estava falando aí de dificuldade, né? Em relação à escola pública e à escola particular, né? Eu acho também, eu dei aula uma vez no lugar da minha mãe, que esse fato da pessoa não poder reprovar o aluno também prejudica muito o professor. Porque a pessoa, às vezes, tem que dar aula para uma criança que não tem capacidade de estar naquela série ali, entendeu? Aí você tem que se empenhar mais para um aluno do que para os outros. Para alguns alunos do que para os outros. Ou muitas vezes você não dá conta, porque as salas são muito cheias, não é verdade? E é como está dizendo, o aluno vai ser empurrado. Vai ser empurrado. E ele vai continuar sem saber de nada.
tinha aluno que não sabia nem ler na quinta série. Não era para estar ali, entendeu? Aí é como se fosse uma sala multisseriada, né? Um aluno que é de nível que é para estar na primeira série, que está no quinto ano ainda. Olha aí, eu nunca tinha feito uma análise pelo que tu está falando. Os alunos, principalmente da zona rural, eles estudam em salas multisseriadas, né? Nas séries iniciais. Aí, quando vão para as séries finais, não tem mais essas salas multisseriadas. Mas, é o que tu está dizendo, acaba sendo uma sala multisseriada, porque a gente vai pegar aluno que sabe ler, aluno que não sabe ler, aluno que sabe escrever, aluno que não sabe escrever, aluno que não foi alfabetizado de jeito nenhum no quinto ano, porque acontece. Infelizmente, na escola pública é o que mais acontece, é isso aí, porque eles não podem estar reprovando o aluno, né? Porque parece que se reprovar, não sei o que acontece, não vem verba para a escola. Que aí eles obrigam os professores a ir passando o aluno. Aí chega na oitava série, no nono ano, não sei como é que eu vou chamar agora, né? O aluno não sabe ler, não sabe interpretar um texto, não sabe, na verdade, não entende nem o que ele mesmo leu. Aí quem se prejudica mais ainda também é o professor, que tem que, às vezes, alfabetizar um aluno no nono ano. Aí é uma grande verdade que tu está dizendo. Então, ó, outra coisa que entra nesse teu questionamento, resolvendo problemas na escola e na sala de aula. Isso acaba se tornando uma responsabilidade do professor da série seguinte. Que muitas vezes, como tu está dizendo, ele não vai poder sanar, porque o aluno devia ter aprendido lá na série anterior. Se ele não aprendeu, ele vai ficar com déficit. E esse déficit vai persistir até muitas vezes lá no ensino médio. Ele vai sair, não vai ter capacidade de passar numa instituição, ou até passa numa instituição de final de semana e ele continua da mesma forma, sem saber interpretar. Oi. Aí eles já culpam o professor. A culpa é do professor, não é da escola que obrigou o professor a passar aquele aluno de ano. A culpa é do professor que não soube ensinar, às vezes, também. Eu já ouvi muito isso aí também. Obriga o professor a passar o aluno, no entanto, ainda culpa o professor lá na frente. É verdade. Diz. Eu já passei por isso, professora, ano passado, que eu trabalho na segunda e terceira série do ensino fundamental aqui na Umbaca. Ano passado eu tinha 2 alunos que eles não tinham como passar de ano. Aí eu deixei reprovado. Aí o diretor aprovou eles, porque ele falou que não podia, que ia pegar mal para a escola. Aí inventou um monte de desculpa. Os meus alunos, que não sabem ler de jeito nenhum, estão hoje no 4º ano. E aí a culpa é de quem? É minha. Para o pai, a culpa é minha, porque quando chega lá, é assim. Para o pai, a culpa é do professor, e para o professor da sala, a culpa é do professor de antes, né? Aí vem aquele bolo todo, novelo, que não sei como desenrola. Aí chega lá no ensino fundamental maior, né? No 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ano, o aluno não sabe de nada. E a gente não pode fazer nada também, né? Aí é complicado, não é verdade? Extremamente complicado, porque é como tu está dizendo, é um problema que fica sempre nas costas do professor. Não é o sistema, não é a escola, é o professor. E outra coisa, esse aluno muitas vezes sabe que ele ficou reprovado. E no outro ano ele está lá na série seguinte. Qual o interesse que esse aluno vai ter? Nenhum. Porque ele sabe que todo ano ele vai passar, mesmo que ele não saiba de nada. A imagem de professor. O professor deve ser agora um educador que favorece as relações humanas na sala de aula, o que se explicita a seguir. O professor é um aprendiz permanente, tá? Então, a gente sempre vai ter que estar se qualificando, a gente sempre vai ter que estar procurando formações novas, a gente sempre vai estar aprendendo. A gente não para só com o ensino superior, a gente vai fazer uma pós, a gente vai fazer um mestrado, a gente vai fazer uma formação, um seminário, qualquer coisa. O professor ele tem sempre que estar se qualificando. A relação do professor com o aluno tem que ser o quê? Uma relação boa. Você tem que se relacionar bem com seus alunos. Agora tomem cuidado com essa relação com os alunos, para que os alunos não achem que vocês estão dando liberdade, tá? Para que o aluno saiba que existem limites, que eles são alunos e que vocês são os professores. Outra característica de um professor,
humano, coerente, inovador, criativo e crítico. Então, a gente tem que ser humano, a gente tem que enxergar os alunos como eles são, tá? Respeitar as opiniões deles, a gente tem que ter coerência na sala de aula, a gente tem que sempre que estar inovando, tem que ter criatividade e também a gente tem que saber como criticar. Criticar não para jogar o aluno para baixo, mas para fazer com que ele progrida, tá? Com que ele tenha perspectiva. Porque muitas vezes a gente vai criticar um aluno e o que é que acaba acontecendo? Ele não quer mais estudar, ele quer desistir, ele fica com receio de participar da tua aula porque tua crítica foi extremamente pesada. Não estou dizendo para não criticar, de jeito nenhum. Mas a forma como a gente vai criticar é que tem que ser leve, tá certo? A gente não precisa estar lá humilhando o aluno dentro de uma sala. Construindo concepções sobre o ensino. Os alunos das práticas passaram a se preocupar com a motivação e a aprendizagem dos alunos, percebendo que a falta de interesse e motivação dos alunos não é culpa exclusiva deles. Construíram modelos de ensino com estratégias diversificadas e com a participação dos alunos, conforme se descreve a seguir. Vou passar aqui e vou complementar mais uma vez com o que a aluna anterior falou. O aluno ele não vai ter interesse, gente, se todo ano ele é jogado para frente, porque ele sabe que ele não precisa estudar para passar. Então, isso é um problema do sistema, que é jogado nas costas do professor, mas que, consequentemente, se torna um problema para o próprio professor, porque ele vai estar pegando o aluno que não sabe de nada e que, consequentemente, muitas vezes vai acabar não respeitando o professor dentro da sala de aula. Isso é uma das consequências. Preocupação com a metodologia desenvolvida na sala. Então, você tem que ter uma boa metodologia de aula. Você tem que ter enfoque no cotidiano, ver a realidade de seus alunos, ver a realidade da sua sala de aula. A avaliação conforme a realidade, das salas e das escolas, perdão, aqui era um D. E respeito à diversidade, que é um tema muito atual, né? Aí eu faço outro questionamento aqui para vocês. A avaliação, ela é necessária ou não? O que é que vocês acham? A gente tem que avaliar os alunos da gente? De que forma eu tenho que avaliar meus alunos? A questão Professora. de avaliar, tá querendo dizer de trabalho, de prova, é? Sim. Ou outras formas de avaliação. Entendi. O que é que vocês acham? Elas são necessárias ainda ou não? Eu acho que deve ter uma conciliação, porque eu creio que tem muita gente que às vezes não está no bom momento, ou então o nervosismo atrapalhou na hora da prova. Às vezes a pessoa sabe, mas na hora da prova não conseguiu desenvolver o bom conteúdo. Eu acho que tem que ser conciliado com o oral, que é da... e finalmente nesse concreto, que é da prova. E o professor sabe, quando o aluno sabe, quando ele não sabe. Professora. Oi. Professora, Diz. professora, pode falar agora? Pode sim. Eu acho assim Aguardando. que a senhora a avaliar, né? Eu acho que o professor também tem que avaliar a realidade do aluno. Porque às vezes ele não, eu vou entrar na sala de aula e vou dar um exemplo, né? Sim. Aí tem que tem que estar naquilo, vivem assim, assado. Um conteúdo que eu sei que eles não vão dar conta. Na verdade, eu não sei, né? Porque eu nem aí tem que eu com dificuldade de trabalhar aqui. Então, as horas... Certo. Olha o que vocês falaram. A questão dos tipos de avaliações que tem que ser trabalhada, né? A gente sabe que hoje em dia a gente não pode só avaliar por prova. E, na verdade, alguns professores até deixaram de utilizar a prova. É um método tradicional? É. Mas eu acredito que ainda seja necessário porque
Quem sai da escola vai fazer prova de concurso, vai fazer prova de vestibular, prova de Enem. Então, você não pode tirar isso da realidade do aluno, porque ele vai vivenciar isso futuramente. Aí, outra colega falou agora há pouco da questão do cotidiano, e a anterior falou que também a gente sabe o aluno que conhece, o aluno que não conhece, o aluno que sabe, o aluno que não sabe. Porque muitas vezes tu faz uma prova e o aluno só pesca, né? Uma prova escrita. E outra coisa, essa questão da realidade, gente. A gente fala de realidade, professor, a gente fala tanto de realidade, mas é necessário que se enxergue sim a realidade do aluno. Porque o conteúdo que eu vou trabalhar, volto para a questão do particular e do público, o aluno da rede particular, embora a BNCC diga que tem que ser igual, a gente sabe que não é, infelizmente. Porque os nossos alunos da rede pública têm muita dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque eles são empurrados. A verdade é essa. O ensino ainda não é um ensino de qualidade que se vende. Se fala de um ensino de qualidade na rede pública e, na verdade, o ensino não é de qualidade. É culpa de quem? Do professor? Não. Embora, como vocês disseram anteriormente, a culpa fica no professor. Mas a culpa é do sistema, que obriga o professor a aprovar, que obriga o professor a receber salas de aula superlotadas, que obriga o professor a ir para uma sala multisseriada. Entendeu? Que, consequentemente, isso aí vai ser herança não só para o professor, mas também para o próprio aluno que não vai ter aprendizado. O que estes alunos devem aprender, então? Enxergar o professor e a sala de aula com outros olhos, percebendo a complexidade que envolve o ser professor. Estes novos olhares permitem que percebam um elenco significativo de possibilidades para uma prática docente criativa, desafiadora e renovadora, que sabem eles agora exige um permanente espírito de aprendizagens e de desafio às situações e aos contextos dados como definitivos e imutáveis. Então, a gente tem que o quê? O que estes alunos devem aprender, então? O que é que a gente deve realmente ensinar para os nossos alunos? Eles têm que ter o conhecimento, sim, mas a escola também vai ensinar eles a viverem em sociedade. Professora, mas isso não é responsabilidade dos pais? Também. Mas a gente sabe que os pais jogaram essa responsabilidade em cima das escolas e principalmente em cima dos professores. Nós não estamos só educando com conceitos. A gente também está educando a questão do ser do aluno, do que ele vai viver em sociedade, porque os pais não estão assumindo mais esse papel. E para finalizar, gente, nós vamos fazer uma atividadezinha que hoje eu vou compartilhar com vocês de outra forma, porque não sei o que está acontecendo, a gente não está tendo acesso ao fórum. Eu até já entrei em contato com o pessoal da UEMA, mas eles ainda não me deram retorno, tá? Aí eu vou enviar o link da atividade para vocês. E as respostas, através das respostas é que eu vou fazer a frequência, tá? Então, ficou clara a aula de hoje? Sim ou não? Professor, Sim. explica bem novamente a atividade, por favor. A atividade, eu vou mandar o link para que vocês possam responder. Então, tá aqui, ó. Então, os professores não mudam porque a universidade não muda. Por sua vez, a escola de ensino básico não muda porque os professores não mudam. É um círculo vicioso. Nesse caso, o que é que vocês devem fazer enquanto futuros professores para mudar essa concepção aqui? Então, vocês vão dar a resposta de vocês. Só que eu vou mandar o link já no grupo, tá bom? Aí vocês vão responder pelo link e enviar. Lá embaixo vai ter a opção enviar. Vocês só vão clicar em enviar. Não esqueçam de colocar o nome e o e-mail de vocês. Tem mais alguma dúvida, gente? O e-mail institucional, né? Pode ser o normal. Não é obrigatório ser o institucional, não, tá bom? Quem já tem acesso ao institucional pode utilizar o institucional. Quem não, pode colocar o e-mail normal. Ok. Estamos entendidos por hoje? Sim. Sim. Não tira agora não, deixa eu copiar aqui. Diz. Posso encerrar, gente, a aula? Não, professor, deixa eu copiar. Ah, não! Eu vou te enviar o link. Eu vou compartilhar também os slides com vocês.
Pode ser? Ah, tá certo. Tá. Mas é Eu pequenininho, se copiei quiser tudo. acabar, pode copiar. Aí tu me diz que terminou, para não poder finalizar a aula. Tá, tô terminando aqui. Tá bom. Pronto. Gente, pois um bom dia, viu? Hoje é segunda-feira, mas na próxima aula eu quero vocês mais participativos, viu? Estou sentindo falta de ouvir a voz de vocês. Tá certo. Não tenho receio de Tá falar. certo. Pois um abraço e até quinta-feira. Tchau, tchau. Até. Tchau. Tchau. Tchau.